Professor Maurício, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Né? Vivemos um momento lindo na aula 66, olha aí, né? Que momento, que 66? momento. Uhum. Então, quer dizer, fazendo uns cálculos que rapidinho faltam só... Né? Então, na aula 66, a gente ainda está falando de PA, né? Progressão aritmética. E hoje a gente vai estudar algo um pouquinho diferente, chamado interpolação. Ixi, Maria, o que isso tem a ver, né? É polar, é lá do Polo Norte, será? Polação é quando tá empolado. Empolado? Eu já fui lá no Polo Norte já, né? Então, esse assunto é legal e também cai no Enem, também cai nos concursos, então por isso que a gente precisa ensinar para vocês também. Hoje temos quiz, porque a gente precisa saber como é que tá o andamento da galera aí, como é que vocês estão entendendo esse assunto das progressões, né? Então, tudo isso, a nossa aula tá recheada. Então, por isso, eu vivo esse momento lindo aqui, né? Professora Adelina também vive esse momento lindo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Vamos lá, então, olhando para você. E de branco, cantando essa música para esse final do ano. Ano novo já, né? Encerrando o ano. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo. Vamos lá, é hora de aula de matemática, nem parece, mas é. Vamos lá então, aula 66.1. Vamos junto. O que temos para hoje? Interpolação aritmética. O que será que é em tal de interpolação, interpolar? Que seria isso, né? Mas está dentro das nossas progressões aritméticas, certo? Certo. E as habilidades, a gente continua com elas porque estamos, né, fazendo um trabalho para chegar numa competência. Então vamos lá. Entender progressões aritméticas e geométricas, relacionando-as com função afim e função exponencial. Pela habilidade, vocês já sabem, se a progressão aritmética PA está ligada na função afim, a PG vai estar amarrada na função exponencial. Isso é quase que lógico. É, boa. Utilizar os conceitos de progressões nas resoluções de problemas. Muito bem. A gente vai chegar lá também, né? Certinho? E hoje a gente tem uma linda homenagem, o oferecimento da aula vai para... Olha aí que lindo, professor Maurício. Eu e a professora Tabita, a professora Pura Moreno, fizemos umas visitas aí na semana passada, né? E a gente conheceu alguns alunos, visitamos algumas escolas. Então, o oferecimento da aula de hoje vai para os alunos da escola... Mafalda Rodrigues. Muito bem, a escola ali na BR, né? Então a gente conheceu aí com a professora Tereza, um abraço à professora presencial aí do primeiro ano. E aquele beijo no coração a todos os meninos da Mafalda, tá? A gente chegou um pouco de surpresa ali, eles não estavam nos esperando, mas foi bem especial esse momento, bem legal a nossa visita aí a eles, tá bom? Sintam-se abraçados por nós aqui. O professor Maurício não foi dessa vez, mas deixou aquele abraço, não foi mesmo? Verdade, é verdade. Né? Então vamos lá agora, saindo da cartola, a gente vai interpolar aritmeticamente, olha que legal. Mas antes disso, a gente precisa verificar como está o aprendizado dos meninos na progressão aritmética, certo? Certinho. Então, é hora da gente fazer aquela pegada, né? O que a gente vai fazer agora? Perguntas e respostas, não é verdade? E perguntas e respostas curtas, uma coisa bem prática, assim, é para perceber ou para avaliar o quanto vocês conseguem interagir de maneira rápida com perguntas bem diretas sobre progressão aritmética. E o que move o mundo? São as perguntas. Então vamos lá, né? Solta a vinheta porque é hora do quiz. A hora do quiz! E vamos que vamos! As perguntas que a gente vai fazer têm referência às nossas aulas anteriores. Então, a aula parte 1, a aula parte 2, pode falar da soma dos termos, pode falar dos tipos de PA, pode falar do termo geral. Então, a gente vai fazer alguns questionamentos para vocês. Quantas? 5 tá bom, né? Para a gente poder avançar o assunto, né? Beleza. E o nosso amiguinho aqui, o nosso Minhão está com as anteninhas ligadas, porque é hora de prestar atenção, tá? Então coloca já no seu caderno aí os números de 1 a 5, você vai colocar as respostas e vai verificar se você está acertando
ou não. Caso não esteja, é hora de dar aquela atenção maior, né? Assiste às aulas novamente, refaz as atividades de sala e vai se preparando aí para a avaliação da unidade 3, né? Já, né? Já começamos agora, né? A gente ainda tem a avaliação de recuperação. Ainda, aula 67, mas nós antes disso já iniciamos a terceira unidade, então tem que já se preparando, beleza? Vamos lá então, pergunta de número 1 na telinha, vamos lá. Vamos testar seus conhecimentos, está aí a primeira pergunta sobre progressão aritmética. Na progressão aritmética abaixo, que nós temos 7, 4, 1, menos 2, menos 5, o valor da razão é 3, menos 3, menos 2 ou 4? Tempo! O tempo tá meio devagar hoje. O tempo tá passando, a galera tá pensando. Qual é o valor da razão? Será que é 3? É menos 3? Menos 2? Ou 4? Essa PA, ela tá crescendo ou decrescendo? Ou ela é constante? Constante ela não é, né? Temos são diferentes. Pensando, vamos à resposta? Vamos lá? Do 7 para o 4, o que está acontecendo? Diminuindo. Ah, tá diminuindo. E quanto? 3. E do 4 para o 1? Do 4 para o 1, 3 também. Ah, e do 2, e do 1 para o menos 2? 3 também. Parece que não, mas é, né? E do menos 2 para o menos 5? 3 também. Então, é uma PA decrescente e a razão é menos 3. Uma razão negativa, certinho? Certinho. Vamos lá, então, agora na pergunta de número 2. Olha lá. Na progressão aritmética abaixo, a soma dos termos é... Ah, teríamos que mostrar, né? A progressão. Peraí, vamos ver como é que a gente vai resolver aí a parada. Espera só um pouquinho, um minutinho, que vamos resolver este problema. Este problema? Ah, vamos ter que dar a resposta antes, porque o surgir ficou de maneira trocada aqui. Mas tudo bem, tranquilo, tá? Então, nessa progressão aritmética abaixo, qual é a soma dos termos? Será que está correto? Será que essa resposta está correta aí? Vamos ver. Vamos ver? A gente pode resolver, né? Vamos lá. Pensa. Eu já sei que o primeiro termo é? 5. O último? 55. Do 5 ao 55, eu tenho quantos termos? Tá indo de quanto em quanto? De 5 em 5. Tá indo de 5 em 5, né? Muito bem, indo de 5 em 5. Então, o próximo vai ser o 20, 25, 30, 35. Vamos contar a quantidade de termos? Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 11 termos. 11 termos. Era só perceber a tabuada, não é? Dos 5 até os 50 são 10 termos, que é 5 vezes 1 até os 5 vezes 10. Passou um, temos 11 mais termos. 55, né? Isso. Então vamos lá, vamos fazer junto com eles? Então, se a gente for fazer a soma dos 11 termos, né? Quem vai ser? O primeiro mais o último multiplicado pela quantidade dividido por 2. Quem é o primeiro? O primeiro é 5. Quem é o último? 55. Multiplicando por 11 sobre 2. Nesse caso aqui, dessa vez, a gente pode simplificar aqui, ó. É 60 vezes 11 dividido por 2, né? Isso. Então, a gente vai simplificar quem? O 60, né? O 60 aqui é par. Isso, que vai ficar 30. 30 vezes 11... 3 vezes 11, 33, com 0, 330. 330. Acho que as respostas foram alteradas aqui, né? Não teria a resposta correta mesmo, né? Então, essa aqui a gente deixa aí de... brinde. De brinde, não contabiliza essa não, porque as alternativas, inclusive o surgir, essa aí ela ficou de maneira equivocada, tá? Então, a gente somando todos esses termos, teria que dar 330. Claro que não ia dar 10, né? Uma coisa lógica. É que às vezes a gente copia e cola e esquece de substituir os valores, certo? Certinho. Vamos lá, então, na pergunta de número 3. Olha lá. A progressão aritmética abaixo, dentre as classificações, ela é crescente, ela é decrescente,
ela é constante ou ela não é uma progressão aritmética? E aí? Lembrando que para ser progressão aritmética, cada termo a partir do segundo tem que ser igual ao anterior mais uma constante. Bora ver. Vamos... Crescente, decrescente, constante. Eu acho que é decrescente, tudo negativo. Tudo negativo, decrescente, né? Vamos ver. Será que ela é crescente, decrescente, constante? Olha aqui, ela tá, né, -7, Tudo -5. negativo, eu Tudo... acho que ela é decrescente, tudo né? negativo, É verdade. menos. Será? Só que tem um detalhe, né? Menos, mas tá melhorando ou tá piorando a situação? Bom, se fosse em dívida, tava melhorando. Melhorando, né? É melhor dever -2 do que dever -7, né? É melhor Com dever certeza. 2 do que dever 7. É, com certeza. Mas olha só, pensa comigo. Tá diminuindo a minha dívida, não é? É. Tá decrescente a minha dívida. Não, tá melhorando, né? Então olha lá na telinha. Essa PA aí, a gente já sabe que é uma PA, né? Então a letra D, aquela como é que é? Aquelas que são impossíveis, né? Impossíveis. Até porque ele falou a progressão aritmética abaixo. Então ele já disse que é. Então poderíamos excluir a D e a C, né? Porque ela não é constante, certo? Não A dúvida é, tá crescendo ou tá decrescendo? E aí, como ficaremos? Com certeza ela é uma PA crescente, né? Olha aí, o que está acontecendo aqui, ó? Quando do -7 para o -5, o que aconteceu? Aumentou 2. Somou 2, né? Porque eu devo 7, tenho 2, fiquei devendo só 5. Do mesmo jeito, eu devo 5, somo 2, fico devendo 3. Do mesmo jeito, devo 3, somo 2, fico devendo 1, né? Aqui é 1, tá? Conserta aí. Então, ela é uma PA, uma PA crescente, tá melhorando a situação em vez de estar piorando, né? Tá certo? Certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Pergunta de número 4 agora. Na PA abaixo, 6, 9, 12, 15, 18, o 20º termo vale 47, 53, 57 ou 63? 20º termo. Vamos dar um tempinho, né? Vamos dar um tempinho para eles? Sim, deixa eles pensarem um pouquinho. Vamos lá. Quem é o 20º termo? É o nosso A20, né? Eu tenho o primeiro termo, eu tenho a quantidade de termos, né? Então, quem é o A1? O A1 é o 6. Quem é o N? O N é 20. E a razão? Eu consigo saber também a razão? A razão tá aumentando 3, não é? Tá aumentando 3, de 3 em 3, né? Então, a minha razão é 3. Com base nos dados, eu consigo descobrir o meu 20º termo, com certeza. Então, a gente vai dar um tempinho maior para vocês colocarem aí na equação do termo geral, tá? Beleza? Beleza. Tempo. Muito bem. E aí? Difícil? Palavras difíceis? Não quero café. E aí, o que vocês acharam dessa? Essa aí tem que resolver. Ou tem que ir pensando aí pelo raciocínio lógico, né? E ir pensando mais 3, mais 3, mais 3. À medida que vocês... É o 20º, né? Pois é. É mais rápido fazer a continha. Diminui, multiplica, soma. Quando a quantidade de termos é pequena, fica mais tranquilo, né? Agora, quando é maior a quantidade, eu aconselho a usar a equação, né? Do termo geral. Porque na equação você vai fazer o quê? Você vai diminuir a posição que ele quer, -1, multiplica com a razão e soma com o primeiro termo. São as 4 operações básicas, não tem mistério. Eu prefiro fazer esse caminho mais rápido. Agora, aquele que quiser ir somando 3 até chegar no 20º, fica à vontade, né? Como sempre a gente fala, a matemática tem vários caminhos para se chegar no mesmo resultado, tá? Vamos lá juntos, então? Vamos. Lá na telinha, vamos dar a resposta da pergunta número 4? Olha lá, então. No slide, a gente vai responder junto com vocês. Olha lá, então... Quando a gente vai fazer o nosso cálculo todo aqui, a resposta vai ser 63, né? Então, olha lá, vamos pegar o nosso termo geral, né? Quem é? A n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Aí você lembra, é a posição que você quer, menos 1, vezes a razão, mais o primeiro termo. Muito bem. Então, quem é o nosso AM? É o nosso A20, né? Que a gente já falou aqui. O nosso A1 é o 6.
o nosso N é o 20, que é a quantidade de termos, e a nossa razão é 3. Pronto, daí a gente vai resolvendo, como sempre, né? De dentro para fora. Primeiro, dentro dos parênteses, né? Então, 20 menos 1, 19 vezes 3. A gente primeiro resolve a multiplicação, né? 57, somado com 6, 63. Perfeito. Então, esse aí demorava um pouquinho mais para fazer, mas já é testando os conhecimentos de vocês através do quiz, tá? Pergunta de número 5, vamos lá, nossa última. A soma dos termos de uma PA constante é sempre 0? Depende da quantidade de termos? Sempre 1 ou sempre o valor do termo? A soma dos termos de uma PA constante. Aí você tem que lembrar o que é constante, né? É sempre 0? Depende da quantidade de termos. É sempre 1. E é sempre o valor do termo. Pensando. Bora ver. Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Depende da quantidade de termos, né? Por quê? Porque uma PA constante, a gente tem sempre o mesmo valor, não é verdade? Isso. Se é o mesmo valor, então se eu tiver 10 valores iguais, eu vou pegar o valor que eu tenho vezes 10. Então vai depender sempre da quantidade de termos. Se for uma PA infinita, daí impossível, né? Ah, essa pergunta é legal, né? E se for infinita, a gente consegue fazer soma? Da PA? Na PA? Difícil. E na PG? Na PG. Tem, a né? PG tem uma regrinha lá legal sobre Agora, PA. somar o que é infinito é um negócio meio estranho, não é? Ainda mais quando você vai aumentando de cada termo, a partir do próximo tem sempre outro, Pois é. Difícil. Mas na PA constante, para você somar os termos, o valor desse resultado vai depender da quantidade de termos que você então tem. é fácil. Tu pega o primeiro termo, que é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, e multiplica pelo infinito. Pela quantidade de termos, né? Não é infinito? Se é infinito. Multiplica Olha pelo aí, infinito. né? Então agora a gente vai falar do assunto que é o assunto mesmo da aula, né? Que a gente falou de interpolação aritmética. Interpolar, né? O que será que é isso, interpolar? Polar nos polos. Nos polos. Deve ser tem a ver. Inter é meio, né? Inter é no meio? É no meio. E polar nos extremos, né? Nos polos. Então já sei. Mais ou menos por aí. Na PA, então, os polos é o primeiro e o enésimo. Isso. E no meio eu vou ter um N termos. N termos. A gente vai descobrir quem são esses termos que estão no meio da nossa progressão. Quer ver? Então quer dizer que fazendo a análise morfológica da palavra, nós chegamos quase à definição. Olha aí. Puro raciocínio lógico, né? Então vamos junto. Olha lá no slide, então. O que seria essa interpolação aritmética? Interpolar ou inserir meios aritméticos significa estabelecer uma progressão aritmética que possui um determinado primeiro termo, o A1, e o último termo. Ou seja, nós temos os nossos polos. Parou. Está determinado o primeiro e o último, Isso, sempre? Os polos. Então o primeiro termo e o último termo já vai estar ali. Já vai ter? De certeza. Com certeza. Então o primeiro passo a gente precisa fazer o quê? Estabelecer uma razão, encontrar a partir desses dois termos a razão. Encontrando a razão, a gente consegue aí resolver os termos que estão no meio, né? Inserir esses termos. Mas a nossa amiguinha fica sempre com aquela dúvida, né? Aquele questionamento, né? O que seria esse interpolar, inserir, né? Então, não sei, eu não faço ideia. Eu vou falar uma Hoje eu vim quase igual ela. Que é verdade. Cabelinho. Não, quase igual não. Você falou que ia vir igual. Igual? Você tá devendo. Tô devendo. Tá devendo. Falou que ia vir igual, a Xuxinha amarrada assim. Promessa é dívida. Parece comigo, não parece? Não é sua filha, não? É quase. É quase. A minha é meio parecidinha. Então, quando a gente questiona isso, porque a gente sempre fica perguntando para vocês verificar se vocês têm uma ideia do que se trata o assunto, né? Então, a gente fica questionando, né? Porque, assim, tudo na matemática, eu falo, né? O que a matemática diz tem alguma coisa intrínseca, né? Alguma coisa por trás disso. Então, os nomes têm tudo a ver. Então, interpolar é isso mesmo, né? É colocar entre, é inserir os meios os valores entre dois extremos, ou seja, você vai ter o primeiro e você vai ter o último, tá? Então eu vou colocar números entre dois números, só que tem que continuar uma PA.
Tem que continuar naquela Então razão. precisa saber a razão, né? Então. Vamos junto então e a gente vai descobrir isso e fazer muitos exemplos junto com vocês. Olha lá. Quando a gente fala de colocar entre, então quer dizer que a gente tem o primeiro, a gente tem o último e a gente quer saber quem está aqui no meio, né? Então colocar entre, certo? Certinho. Vamos vendo então. Interpolar meios aritméticos entre dois números dados é acrescentar números entre estes que são conhecidos de forma que a sequência numérica continue sendo uma progressão aritmética. Então, aí a grande jogada é, eu vou inserir quantos números no meio? E a partir daí encontrar a nossa razão. Então para realizar essa interpolação aritmética é necessário o uso da fórmula do termo geral, né? Vamos lembrar? Você lembra qual que é a fórmula do termo geral da PA? Eu lembro. Então vamos ver. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então a gente vai precisar dela de novo? Vai. Então sim. por isso é bom você ter anotado aí, seja no seu mapa mental, no seu resumo, tem que anotar, tá certo? Certinho. E a gente vai lembrar que quem é o AN? O AN é o nosso termo geral, é o último termo, é o enésimo termo. Isso. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. E quem é o N? O N é o número de termos. E o R? O R é a nossa razão. Muito bem, então com isso é hora de praticar e o nosso Cascão vem animadíssimo, porque é dele que a gente gosta, né? A gente pega no pé dele porque ele é animado mesmo e ele traz Só essa jogadinha pro lado assim que é meio difícil, né? Como é que é? Desenrola, bate e joga de ladinho. Olha aí o Cascão todinho ali, né? Só não tá desenrolando, mas ele tá quase. Bate e joga de ladinho. E nós vamos resolver tudinho junto com vocês. Vamos aos exemplos então, olha lá. No exemplo de número 1, bora ver? Interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42, de modo que o nosso primeiro termo é 7 e o nosso último termo é 42. E aí tem uma jogada interessante, porque quem é o nosso enésimo termo? O problema já nos disse, mas ele poderia também não dizer. Mas eu tenho que entender. Se eu tenho dois polos, tenho dois números e vou colocar 6 entre eles, eu vou ter 2 mais 6, 8 termos. Então, isso é interessante, né? A palavrinha entre é muito importante agora, muita calma nessa hora. Então, a gente tem que estabelecer primeiro a razão dessa PA. Então, a gente vai usar a nossa fórmula do termo geral, que é o AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, são 8 termos. Mas como são 8 termos? Você está falando 6, né? É porque vou colocar... Tem 2 já, não tem 2? Eu já tenho 7, eu já tenho 42, eu quero inserir 6 meios. Isso. Então, muita calma nessa hora, tá, gente? Tem vezes que vai pedir para inserir no meio, tem vezes que já está contabilizando com os 2 da ponta. Então, você tem que ficar esperto aí, ficar atento ao exercício, ao que está pedindo, Isso tá? mesmo. Quem é o AN, então? É o A8. Então, eu tenho no total 8 termos. Os 6 meios mais os 2 extremos. 8 termos. Então, o meu A1 é o 7, é o primeiro. O meu N é o 8, a quantidade. E a minha razão eu estou querendo descobrir, tá? Então, vamos lá, substituindo. Vamos resolver aqui dentro. 8 menos 1, 7R. Tá somando, passa subtraindo. Vamos ficar com 35. Tá multiplicando, passa dividindo, né? 35 dividido por 7, 5. Beleza, agora sim. Se eu achei a minha razão, um abraço pro gaiteiro, porque aí é fácil, bem facinho, porque é só a gente procurar construir, né, a nossa progressão. Por exemplo, o nosso primeiro termo é o 7, né? O nosso último é o 42. Então, eu vou ter que sair do 7, partir do 7 e chegar até o 42. Agora ficou fácil, né? De 5 em 5. De 5 em 5. Então, vamos lá. Mais 5. 12. Mais 5. 17. Mais 5. 22. Mais 5. 27. Mais 5. 32. E mais 5. 37. Mais 5. 42. Olha aí que legal. Então, com isso, a gente inseriu 6 meios entre os extremos, o 7 e o 42. Beleza. Fácil?
Difícil? E aí, o que vocês acharam? Fácil, né? Então, inserir meios é só a gente descobrir a razão. Sempre vai te dar os polos, vai te dar, né, o inicial E o final. E você vai construir a sua progressão ali no meio. Isso. E a jogada é justamente essa. Você tem os dois termos centrais e uma quantidade N de termos para acrescentar. Sempre vai somar mais 2. Sempre. E aí, se ele quer inserir 8, você vai ter 10. Se ele quer inserir 12, você vai ter 14, porque os polos você já tem. E se você deixar de lado esses polos, a sua razão vai dar errada. Então a gente precisa colocar direitinho os termos ali, né, na equação para achar uma razão correta e aí sim fechar aí a continha da sequência. Só que o legal é que você precisa chegar naquele último termo. Isso. Se você somou e não chegou no chegou, tá 42, algo de errado não está certo, né? O algo de certo não está errado. Verdade. Vamos lá então de exemplo número 2, olha lá. O exemplo de número 2 aí já fala diferente um pouquinho. Sabendo que uma PA é formada por 10 números... Aqui então já é 10. Isso. Contando com os extremos. Sabendo em que o primeiro termo é 3 e o 10º termo é 39, determine os meios existentes entre o A1 e o A10. Ele quer saber a mesma coisa, só que agora fez uma pergunta de maneira diferente. Então vamos lá, são 10 termos, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? São 10 termos, certo? A gente já sabe que o primeiro é 3, o último é 39. Então não é uma razão muito grande, né? Pequena. É uma razão pequena. E a gente vai encontrar a razão. Vamos encontrar a razão? Vamos lá. Olha lá, para a gente encontrar a razão, o que a gente vai fazer? É o nosso termo geral, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o nosso último? O último é 39. Quem é o nosso primeiro? 3. Quem é o nosso n? 10. 10 números, né? Menos 1 vezes a razão. 39 menos 3 vai ser igual a quem? 10 menos 1? 9. 9 vezes a Razão. razão. Vamos lá, 39 tira 3? 36. 36. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. 36 dividido por 9. 4. Essa é a minha razão. Que legal. Então sempre eu vou ter que somar 4. Isso. Então 3 mais 4? 7. 7. 7 mais 4? 11. 11 mais 4? 15. 15 mais 4? 19. 19 mais 4? 23. 23 mais 4? 27. 27 mais 4? 31. 31 mais 4? 35. E 35 mais 4? 39. Fechou? Cheguei lá no final com sucesso, né? Então, a cada momento aqui, a gente está somando 4, que é a nossa razão. Difícil? Difícil. Hoje? Muito difícil. Né? Tá tenso. Tá tenso? Não, tá fácil. Só prestar atenção, que dá tudo certo, né? Muito bem, mais 4 e a gente vai embora. Até chegar no último, que é o 39. Boa essa? Muito boa. boa. Essa. Agora vamos para uma bem simples, direta, objetiva. Quer ver? Interpolar 5 meios aritméticos entre 51 e 93. Rapidinho. Ele quer que a gente saia do 51, chegue no 93, mas eu quero interpolar 5 Só meios. 5. Então vão ser quantos termos no total? 7. Beleza. Começou no 51, aí tem 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 e terminou no 93. Para isso eu preciso saber a razão também, não preciso? Sim. Então vamos lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o último termo? 93. Quem é o primeiro? 51. Mais. Quem é o n? O N é 7. 7, né? 5 meios mais os 2 extremos. Então temos 7 termos. Menos 1 vezes a razão que eu não sei. 93 tira 51 vai ser igual a 6 vezes a razão. 93 tira 51. 42. 42, 6 vezes a razão. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. Então, 42 que divide por 6, a minha razão é? 7. 7. Legal. E aí, então, se a minha razão é 7, é uma progressão aritmética, eu vou sempre somando 7, não é? Isso. Então, vamos lá. Soma 7. 51 mais 7? 58.
58. Soma 7. 65. 65. Soma 7. 72. 72. Soma 7. 79. 79. Soma 7. 86. 86. E soma 7. 93. Deu certo? Chegou no Certo. final, então tá tudo bem, tá correto. Saímos do começo e chegamos no final. Aham. Beleza? E é assim que tem que ser, tá? Então sempre você vai conseguir fazer a sua conferência, né? Você vai conferir se tá certo o que você tá fazendo, porque você sabe de onde você partiu e você sabe onde você precisa chegar. Então, aquele meio ali vai ter que dar certo. A partir do momento que achou a razão, vai somando aquele valor, tem que chegar naquele final ali já tá estipulado, né? Isso. É o 93? É 93, então é lá que eu tenho que chegar. Não posso parar antes nem ultrapassar. Se acontecer isso é porque a razão está errada. Ou você fez algumas... Aí é um detalhe que não pode acontecer. Se você sabe somar, Ou fez alguma soma diferente, errada. lá na nossa Tem que ter Capicua, cuidado. né? É, na Lá Capicua. sabe somar? Então, né? Tem que somar direitinho aí, mais 7, mais 7. Mas se você perceber que tem algum equívoco, volta ali, dá uma olhadinha na razão e refaça a soma, porque tem que chegar lá naquele número ali, tá bom? Beleza. Mais exemplo? Mais um. Aqui não Vamos lá. falta, aqui a gente mata a dúvida e mostra os cálculos. os cálculos. Os cálculos. Vamos lá então, exemplo de número 4. Sabendo que uma PA é formada por 20 números, Uou! em que o primeiro termo é 3 e o 20º é 79, determine os meios aritméticos existentes entre o A1 e o A20. Vamos determinar primeiro a razão dessa PA. Então vamos junto. Essa aqui foi construída aqui junto com vocês, ó. Então primeiro a gente vai determinar a razão, né? Então a razão é o que determina o resto da nossa progressão todinha. Eu vou fazer quem agora? O nosso A? 20. Eu sei quem é o último, eu sei quem é o primeiro. Aqui não mostrou, né? Mas é o nosso AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o N? O N é 20. 20. 20 menos 1? 19. 19. Aqui já tá meio direitinho, mas a gente explica e mostra por quê. Da mesma forma aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo. Então a razão é 76 dividido por 19, que vai dar 4, tá? Então a gente sempre mostra aqui de onde saíram os valores, né? Mas o processo é o mesmo, a gente já vem usando o termo geral desde a aula 1 de PA, né? Então é isso mesmo. Sabendo que a razão da PA é uma razão 4, a gente pode determinar todos os números entre o primeiro e o 20º, não pode? O primeiro é 3, então mais 4, mais 4, mais 4, olha aí, ó. 3 mais Muito 4, bem. 7. Vou apagar aqui para ficar mais visível aí. Olha aí como ficou. 3 mais 4. 7. 7 mais 4. 11, 11 mais 4. 15, 15 mais 4. 19. E assim nós vamos dando os pulinhos aqui, construindo a nossa sequência de 20 termos. Tá? Muito bem. Palavras difíceis? Não, tá fácil. E para finalizar, a gente vai fazer um exemplo agora prático, aplicado, né? Antes da aula das aplicações. Uai, e dá de aplicar isso no dia a dia? Ou se dá, né? A gente vai trazer uma aula de aplicações aí que a gente vai ver pelo menos 10 ou 11 situações que a gente pode aplicar a progressão aritmética. Então vamos ver. Vamos lá? Agora a gente só vai ver um exemplo, mas na aula 68 é pura aplicação. Aí você vai entender nos diversos ramos e áreas aí que a progressão aritmética está inserida, tá? A inserir meios, a gente insere a progressão também No meio da nossa vida. No meio da nossa vida, isso mesmo. Vamos lá então, mais um exemplo. Uma empresa obteve no mês de janeiro um lucro líquido equivalente a R$14 mil. Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, o lucro líquido foi de R$80 mil. Sabendo que o lucro foi originado de acordo com uma progressão aritmética crescente, determine o faturamento referente aos outros meses do ano. Olha que legal, né? Então a gente já sabe que o nosso mês de janeiro é o nosso A1, não é? O nosso mês de janeiro é o nosso A1, ou seja, 14 mil.
O nosso A12, porque está falando dos meses do Mês ano, do ano. é o dezembro. Então, o nosso A12 é 80 mil. Então, a gente sabe o primeiro mês do ano e a gente sabe o último. A gente precisa saber o faturamento dos demais meses. Só descobrir a razão, né? Foi constante, ele falou que foi um faturamento constante. Isso. Então, a gente tem que o nosso AN é igual a 1 mais N menos 1. Vou ter que inventar uma musiquinha, né? Igual o B ao quadrado menos 4AC. Então, quem é o nosso N? O N é 12. É 12, tira 1, 11, né? Então, o nosso A12 vai ser o nosso primeiro termo. Ó, o nosso A12 é 80 mil. O nosso A1, 14 mil. Mais 11 vezes a razão. Tá somando, vai passar subtraindo. 80 mil tirando 14 mil. 66 mil. Dividido por 11. 6 mil. Então, chegamos aí à nossa razão, né? Que estava multiplicando e passou... Dividindo. Tá? Beleza? Por isso, 6 mil. Ah, então tá fácil, né? Uma vez que eu sei que a razão é 6 mil, eu posso fazer agora de todos os meses do ano um detalhamento mensal do faturamento dessa empresa. A cada mês aumentou? 6 mil. 6 mil. Então, em janeiro? 20 mil. 14 mil. Em fevereiro? 20. Em março? 26. Em abril? 32. Em maio? 38. Junho? 44. Julho? 50. Agosto? 56. Setembro? 62. Outubro? 68. Novembro? 74. E chegamos em dezembro com 80 mil. Então, vocês viram? A gente tinha o faturamento inicial, tinha o faturamento final e apenas com a razão a gente conseguiu resolver e mostrar, detalhar o faturamento de todos os outros meses do ano. Beleza. Top das galáxias! Muito legal, né? A gente vê que a progressão aritmética está aplicada aí também nas situações empresariais, aí em faturamento e tudo mais. Então tem muita aplicação, basta a gente mostrar aqui para vocês começarem a visualizar de uma maneira diferente, menos abstrata e sim mais concreta. Isso, né? tem até uma situação que eu vi uma vez no Instagram, uma pessoa que simulou lá um modo de guardar dinheiro. Né? Ela guardava R$5 no primeiro mês e a cada mês guardava R$5 a mais do que tinha guardado no primeiro. Tá quase o Chiquinho, o esperto lá, né? E aí queria saber quanto que ela ia guardar no final do ano, o ano todo. Uma aplicação de PA, vai somando mais 5, você encontra todos os termos, depois soma tudo. Acho que eles gostaram da ideia, eles vão querer fazer isso aí. Vai pedir a mesada pro pai, vai economizando, vai juntando, né? Olha aí, boa ideia, né? E para finalizar a nossa aula, fechar com aquela chave de ouro. Brincando com os números. Vamos lá então, brincando com os números. Será que tá na mesma sintonia? Dá uma olhadinha, vamos ver. 8π? Não. No Brincando com os Números de hoje, a pergunta é dentro do assunto. Vamos ver. Progressão aritmética. Quantos múltiplos de 5 há entre 21 e 623? Eita lasqueira. Ui! E aí, quantos múltiplos de 5? 120? A gente tem que ver primeiro quem é o primeiro múltiplo de 5. Ah, tá fácil. E quem é o último, né? Tá fácil. Entre esses números, então eu vou interpolar entre eles só múltiplos de 5. Isso. Então, acho o primeiro, o último, descobre a razão. Quantos Na verdade, vai descobrir o N primeiro, né? É bom. Que já sabe a razão. Precisa descobrir a quantidade de termos, né? Entreguei a jogada. Falou tudo já? Ó, então hoje o nosso Brincando com os Números não é uma charada, e sim já está dentro da mesma pegada. Olha, a gente fez 5 exemplos, galerinha, olha aqui, fizemos 5 exemplos, e junto com 5 exemplos ainda tem o Brincando com os Números. Perfeito. E ainda as atividades de sala. Eu acho que se eles não saírem interpolando essas atividades, eu acho que não sai mais não, hein? Porque hoje foi bem exemplificado, bem praticado e vai ficar mais ainda se você resolver as atividades de sala, tá? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha no que foi feito nos exemplos. Segue o mesmo caminho, a mesma trajetória. Toma muito cuidado com a palavrinha entre e quando já está falando de toda a sequência. A progressão aritmética contém 10 termos. Se contém 10 termos, já está falando dos polos. Já tem os polos. Agora, se falar entre, aí os polos estão isolados, porque está querendo só aqueles entre ali. E se os polos estão isolados, não vai ter curto-circuito? Aqui está misturado tudo já, né? Eletricidade com tudo. Mas é com muita energia que a gente vai para as atividades de sala e volta depois com as correções. Até já!